Mas ele chamou-a e disse: Traz-me também um bocado de pão. Mas ela respondeu: Juro-te pelo Senhor teu Deus que não tenho pão cozido. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa almotolia. Vim aqui apanhar 2 cavacos para levar para casa e preparar o pouco que tenho para o meu filho e para mim. Esta será a nossa última refeição. Depois morreremos de fome. Mas Elias respondeu-lhe: Não tenhas medo. Vai lá fazer o que disseste. Mas primeiro, faz um pãozinho e traz-me. Depois, preparas o resto para ti e para o teu filho. Porque o Senhor Deus de Israel declara o seguinte: Não se acabará a farinha na panela, nem o azeite na almotolia, até ao dia em que eu, o Senhor, enviar chuva a este país. A viúva foi fazer como Elias lhe tinha dito, e tanto ela e o filho como o profeta tiveram o necessário para comer por muito tempo. A farinha não se acabou na panela, nem o azeite na almotolia, tal como o Senhor tinha dito por meio de Elias. Algum tempo depois adoeceu o filho da viúva, e a doença agravou-se tanto que ele acabou por morrer. A mãe disse então a Elias: Que te fiz eu, profeta de Deus? Vieste à minha casa para me lembrares dos meus pecados e para me matares o filho? Elias respondeu: Dá-me cá o teu filho. Tirou-lhe o filho dos braços, levou-o para o seu quarto no andar de cima e deitou-o na sua cama. Depois orou ao Senhor em voz alta: Senhor meu Deus, esta viúva acolheu-me em sua casa. Queres torná-la realmente infeliz matando-lhe o filho? Em seguida, estendeu-se 3 vezes sobre o menino e orou de novo ao Senhor: Senhor meu Deus, suplico-te que restituas a vida a esta criança. O Senhor atendeu à oração de Elias, restituiu a vida à criança e esta começou a respirar. Elias pegou na criança, levou-a para baixo, entregou-a à sua mãe e disse: Olha, o teu filho está vivo. E a mulher respondeu: Agora reconheço que és um profeta e aquilo que tu dizes em nome do Senhor é verdadeiro. Até aqui. Algumas coisas muito simples acerca deste texto. Primeiro, uma pergunta. Quem é que gerou todas as circunstâncias que o texto fala? Deus. Foi Deus que trouxe seca àquele país. Então, Deus levanta circunstâncias e a pergunta é: as circunstâncias, elas condicionam ou não a nossa liberdade? No caso desta viúva, ela deixou de ter o que comer e sabia que em breve iria morrer, porque não tinha meios de suportar a sua família. No caso, não tinha meios de suportar o seu filho. Será que as circunstâncias que nós atravessamos condicionam ou não a nossa liberdade? Antes de ler o texto, eu disse que não tinha nada a ver, mas disse que Jesus, ele é a verdadeira liberdade. Mas apesar de nós termos Jesus, as circunstâncias afetam-nos ou não? Em segundo lugar, é verdade que Deus levanta estas circunstâncias. Também é verdade que Deus traz livramento ou provimento para as circunstâncias. Se por um lado há a seca, Deus enviou Elias para cuidar desta viúva e enviou esta viúva para também cuidar de Elias. No meio daquilo, Deus move-se. Também é verdade que esta mulher percebe que há alguma coisa diferente em Elias, porque ela diz o teu Deus. Ela não diz o nosso Deus, ela não diz o meu Deus, ela diz o teu Deus. E é curioso que à medida que a narrativa se desenvolve, não nos é dito quanto tempo é que passou, mas diz que durante muito tempo ela teve para dar de comer ao filho, para dar de comer a Elias também, quer dizer que Elias ficou por lá. Deus tinha-lhe dito fixa-te lá e ele fixou-se lá. Também é verdade uma outra coisa, é que durante este tempo todo a mulher não deixou de dizer a Elias o teu Deus. Porque vamos ver o que acontece quando Deus gera outra circunstância. Deus tira-lhe o filho morre, e ela o que é que vai dizer a Elias? O teu Deus enviou-te aqui para me matares o filho, para me anunciar os meus pecados, para dizeres que eu estou mal diante de Deus e para me tirares o filho. Ok, vemos outra circunstância gerada por Deus, como se a primeira não fosse suficiente, e chegamos agora à segunda, e a reação da mulher é exatamente a mesma. O teu Deus. E Deus move uma série de circunstâncias só para, no final, o filho dela ser ressuscitado. Ok? Elias ora, restitui a vida, Deus atende à oração, e no final, o objetivo de toda esta passagem, ficamos inteirados acerca de qual é a verdadeira intenção de Deus. A mulher chega ao final e diz: agora, eu sei. Tu és um homem de Deus, falas da parte de Deus, eu vou dar ouvidos ao teu Deus. Amém.
Então nós temos sempre uma série de escolhas face às circunstâncias que nos assolam. Ou podemos olhar para as circunstâncias e dizer, se Deus fosse realmente justo, se esse teu Deus fosse realmente justo, Ele operava nas circunstâncias e isto passava. Nós podemos olhar para as circunstâncias e olhar para elas e ver, de facto, qual é a intenção de Deus. Ou podemos tentar saber, nem sempre vamos saber qual é a intenção de Deus por trás daquilo que se passa. Ou então, podemos estar livres de julgar o Deus. E o que é que eu quero dizer com isto? Sempre que acontece alguma coisa na nossa vida, a nossa primeira reação é pormos Deus no banco dos réus. Ele tem que ser julgado por aquilo que nos está a acontecer. Ele tem que ser analisado porque aquilo que eu acho que estou a passar não é justo para mim. Mas quando nós somos verdadeiramente livres, porque já conhecemos o Deus em que acreditamos, a primeira coisa que nos vai passar pela cabeça é louvarmos o nosso Deus. Independentemente de qual seja a circunstância que Ele trouxe até à nossa vida. As circunstâncias deixam de importar. E quando isso acontece, isso é o que nos traz verdadeira liberdade. Aí nós vamos saber que, independentemente daquilo que se passa, é provisão para a minha vida. E depois, no final disso tudo, eu vou perceber, Deus revelou-se um bocado mais a mim, por causa daquilo que eu passei. Eu vou viver em verdadeira liberdade. Então, o meu desafio para iniciarmos este culto é nós percebermos realmente o que é esta noção de liberdade. É não viver preso àquilo que acontece à minha volta. É eu viver consciente que existe um Deus que toma conta de mim e que eu posso confiar nele, independentemente daquilo que se passa. Amém? Nós vamos ainda orar. E os assuntos são os habituais. Nós temos orado pela nova sede, no Carvalhido. Temos também orado por algumas congregações que precisam de mudar o seu espaço, porque já se faz pequeno, têm crescido, graças a Deus. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que há um Deus que trará os recursos. Então, vamos orar nesta perspectiva, que não tem a ver com o nosso investimento ou com as nossas forças, tem a ver com um Deus que quer suprir. As circunstâncias não podem afetar a nossa fé. Porque se de facto confiamos neste Deus, é nele que nós temos que permanecer. É nele que nós temos que descansar. Okay? E a oração não passa mais do que falamos com Deus. A nossa oração não muda quem Deus é, não muda a opinião de Deus, mas tal como no texto que nós acabamos de ler, o que é que Elias fez para Deus operar? Foi ter com Deus, falou com ele e pediu. Coisas tão simples, mas que nós às vezes complicamos tanto. Então vamos colocar estes assuntos no altar de Deus. Também gostaria de pedir orações pela nossa irmã Isaura. Ela tem um cancro no pulmão. E se é verdade que Deus tem poder para curar, é verdade também que a vontade de Deus é soberana. Amém. Significa que, independentemente daquilo que acontecer, Deus quis a sua glória. Amém? Vamos orar porque Ele é poderoso para fazer, amém, mas vamos orar especialmente para que Deus use todas as circunstâncias para a glória do nome dele. Amém? Senhor, estamos gratos a Ti, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado connosco, porque sabemos que Tu nos amas e que a Tua presença neste lugar é real. Não por este lugar ser especial, mas porque estamos aqui, somos Teus filhos e Tu estás connosco, Senhor. Obrigado por esta casa aberta à pregação da Tua palavra. Obrigado por podermos nos reunir e aprender mais de Ti, estarmos contigo, louvarmos o Teu nome, Senhor. É um privilégio tão grande, Pai. Obrigado, Deus. Tu tens ouvido o clamor do Teu povo acerca de tantos assuntos, mas nós queremos, antes de tudo, dizer que confiamos em Ti. Sabemos, Deus, que a Tua vontade ela permanece, independentemente da nossa, e sabemos também que tudo aquilo que Tu permitas que aconteça na Tua Igreja é para a honra e glória do Teu nome. Senhor, queremos colocar no Teu altar a sede para o Carvalhido, também cada casa de oração que necessita de um novo espaço, lembrando de Gaia, o Marco de Canaveses também. Fanses, Senhor, Tu tens poder para operar e Tu és o Deus que tem trazido crescimento à Tua Igreja. Portanto, és o Deus também que irá trazer os recursos para suprir as necessidades que são criadas por esse crescimento. Senhor, nós queremos colocar-nos nas Tuas mãos e confiar em Ti. Senhor, pedimos, Deus, que Tu possas intervir no corpo da nossa irmã Isaura, também no nosso irmão Custódio, Deus. Tudo aquilo que Tu permites que aconteça na vida dos Teus filhos é para a honra e glória do Teu nome. Por isso, Deus, se é para curar, nós sabemos que Tu tens poder para o fazer. Se é para permitir, nós sabemos que Tu vais usar para a Tua glória, Deus. E nós queremos nos entregar completamente nas Tuas mãos. Que este culto, que este tempo na Tua presença possa servir para a honra, glória, louvor e exaltação do Teu nome. E que possamos sair daqui, Senhor, a aprender mais de Ti, a conhecer-Te mais, com um relacionamento ainda mais íntimo contigo, Senhor. Colocamos isto diante de Ti em nome de Jesus. Amém. A paz, senhoras e irmãos. Não é assim tão mal, este.
É bom estar com os irmãos. Sou mesmo uma privilegiada nesta tarde de poder partilhar a palavra de Deus com os irmãos. E eu gosto muito da Bíblia. E os irmãos também, de certeza. Os irmãos também amam a Bíblia, não é? E eu amo porque ela é muito direta. Ela não anda com rodeios. Ela diz o que é, de forma clara, e não está preocupada se nos ofende ou não. Não gosto tanto disso. E nós aqui no Porto também somos assim, não é? Pelo menos é o que me dizem lá em baixo. E hoje de manhã estava a meditar na escola dominical com os meus meninos e já tinha pensado nisto muitas vezes. E hoje os irmãos vão ter que levar comigo. Então, o que é que se passa? Há alguma coisa que mexe muito connosco. São decisões. Todos nós temos que tomar decisões. Há aquela refeição que vamos fazer logo à noite, nós temos que pensar bem nela, que é para também não correr muito mal, certo? Nós vamos tomar decisões ao longo da nossa vida, seja porque somos mais jovens, seja porque a vida vai avançando e precisamos organizar-nos. Por qualquer situação, nós precisamos de tomar decisões na nossa vida. E elas podem ser influenciadas pelas nossas características, seja porque somos mais impulsivos, somos mais de agir, de ir em frente, ou porque somos mais ponderados e pensativos acerca das decisões. Ou uma coisa ou outra. O ideal era estarmos no meio, mas nem sempre somos assim. Se somos muito ponderados e pensativos, vamos passar a vida inteira a ponderar e a pensar se aquilo que vamos fazer é correto ou não, e não agimos. Se somos emocionais e impulsivos, agimos de acordo com aquilo que estamos a sentir no momento e depois também não pode correr bem. Mas, ao longo da nossa vida, nós vamos ter que tomar decisões. Se vamos fazer o certo ou não, se vamos acertar o algo ou não. E é neste sentido que eu gostava de meditar com os irmãos. E peço, por favor, e penso que já abri em 1 de Reis, o Eduardo leu o capítulo 17 e nós vamos avançar para o capítulo 18. Eu de manhã, enquanto falava com os meus meninos, estava a pensar e dizia: eu gosto tanto deste capítulo. Eu gosto tanto deste confronto de Elias para com o povo. Por pensar no contexto. Vamos pensar neste contexto, enquanto abrem. 1 de Reis, capítulo 18. Só vamos ler um versículo. Neste tempo percebemos que o povo tinha decidido fazer o seu próprio caminho. Juízes vai relatar isto mesmo. Cada um fez de acordo com o que parecia bem aos seus olhos. Chegámos a Reis e o povo continua a fazer e a achar aquilo que parecia bem aos seus olhos. De facto, aquilo que tinha acontecido é que os anos do deserto e do Egito já tinham passado. E este povo não conhecia a Deus. Infelizmente, os reis também passaram. E eles não foram o exemplo que Deus tinha determinado que eles fossem, fazendo também eles o que parecia bem aos seus olhos. E o versículo que vamos ler, a minha tradução é ligeiramente diferente, mas ela diz: Elias chegou-se junto de todo o povo. Que povo era este? Era o povo de Deus que tinha saído do Egito. Até quando irão continuar com este jogo duplo? É a minha versão. Se o Senhor é o verdadeiro Deus, então preste-lhe culto. Mas se é Baal, então prestem culto a Baal. Ninguém dentre o povo respondeu. Os irmãos conhecem esta passagem, ela vai continuar a avançar. Vamos ver aqui Elias num confronto direto com os profetas de Baal, numa manifestação de poder de afinal quem é o verdadeiro Deus. Mas a nossa parte principal é esta. Até quando? A mensagem é mesmo confrontativa. Até quando? Aquilo que existia no meio do povo era uma indecisão. Ora seguiam a Deus, ora não seguiam a Deus. Voltavam-se para os falsos deuses, ora voltavam-se para Deus quando as necessidades surgiam. É como nos dias de hoje. Acreditamos sempre que Jesus Cristo é o Senhor e o Rei da nossa vida. Isto faz imensa confusão, eu sei, mas
de repente temos atitudes contrárias àquilo de quem é o Senhor da nossa vida. Um exemplo prático. Será que podemos dizer que Cristo é o Senhor da nossa vida e fazermos uma peregrinação até Fátima para lhe agradecer? É confuso. É ligeiramente confuso, se não muito confuso. Ou então, acreditarmos que o Senhor é o Senhor da nossa vida e continuarmos a guardar objetos que nos lembram ou que nos dão sorte. Isto também é confuso. Então, qual era a grande questão do povo? O grande problema do povo é que eles eram seduzidos por qualquer outra coisa, menos por Deus. Seja para eles, seja para nós, a questão é sempre a mesma. Nós podemos ser seduzidos por qualquer outra coisa, menos por Cristo. Quem nos visita nesta tarde? Deixa-me dizer isto. É tão fácil procurarmos alguma coisa que nos possa preencher e seduzir nos dias de hoje. É tão fácil. Temos tantas coisas que nos podem seduzir. E no sábado à noite, o João está aqui, nós costumamos fazer passeios pelo Porto, à noite. Vamos visitar algumas pessoas que estão na rua. E ontem à noite, conversava com o meu marido, dizíamos: o que é que acontece no coração do homem para que ele chegue onde está? Para que tome a decisão de viver no limite da vida. Uma das mulheres com quem falávamos ontem, elas diziam que eram visitadas por certas pessoas e que estas pessoas viviam no limite. Não se importavam de estragar a vida das pessoas que estavam à volta deles, porque a questão era o limite. E a questão é esta. É verdade que há coisas na nossa vida que nos podem seduzir, que são boas. Uma boa refeição, uma boa casa, estar estáveis, ter uma boa família, são coisas que nos seduzem a bem. Mas também há coisas que nos seduzem e que não percebemos o quão mal elas nos podem fazer. Entregar-nos a um vício, a um desejo profundo do nosso coração, pode determinar o final de todas as coisas. E a questão nunca é o fim nela, mas é o caminho que fizemos até chegar lá. Em que momento, no nosso interior, decidimos fazer aquilo que era contrário àquilo que agradava a Deus? E com o povo acontecia exatamente o mesmo. Eles procuravam ser seduzidos por qualquer outra coisa. Então, o mal não existe unicamente nas coisas. Não há mal em querer um bom salário e uma boa casa. Não há mal nestas coisas. O mal existe quando é tudo o que me domina. É aquilo que me domina é que, de facto, é que me impede de ver quem é Cristo. Então há um problema no meio do povo, eles de facto não conheciam quem era o seu Senhor. E também é o problema que temos hoje em dia. Podemos ouvir falar vivemos numa cultura católica. De todas as formas ouvimos falar de Jesus. Ouvimos falar de Deus. Mas a questão não é ouvir falar, mas o conhecer verdadeiramente quem é este Deus. E ser conhecido por Ele é a base para compreender quem é que nós somos e o que há no nosso interior. Nós não conseguimos perceber o que há dentro de nós se nós não conhecermos a Deus. É verdade que somos seduzidos, mas também há algo dentro de nós que nos seduz. Seja tantas coisas, o mal está dentro de nós. E enquanto cristãos, nós também podemos ser seduzidos. Então, a questão é: sou eu? É o que está em mim? Ou é o conhecimento que me falta de quem Deus é? Elias vai continuar. Se o Senhor é o verdadeiro Deus, então... E o texto é muito claro. Ele deixa isto do lado do povo. Se há um Deus, então não podemos viver a nossa maneira. Se há um Deus, eu preciso de viver de acordo com aquilo que Ele é, de acordo com aquilo que o agrada. Elias não afirma diretamente,
Mas é Jesus quem vai dizer posteriormente nos Evangelhos aos escribas, aos fariseus: não podemos servir a dois senhores. A representação é mesmo. Parece que Jesus faz de propósito e vai-nos voltar novamente àquele cenário no Carmelo. Não podemos servir a dois senhores. Ou vamos agradar a um e desagradar ao outro, ou agradamos o outro e desagradamos o outro. Não dá para fazer jogo duplo com Deus. E isto aplica-se a nós, mas também se aplica a quem nunca ouviu falar deste Deus. Porque se não é Deus quem me domina, então outra coisa qualquer está a dominar a minha vida. E a questão aqui é: se Deus domina a minha vida, então eu tenho uma base segura. Porque seja o que acontecer, eu estou segura neste Deus. Mas se Deus não domina a minha vida, aquilo que Ele está a dominar vai me levar para um caminho muito difícil. E um caminho que provavelmente não tenha volta atrás. Não podemos servir a dois senhores. E o propósito de Elias era mostrar quem é o Deus verdadeiro. Há uma manifestação de poder grandiosa. E dizemos nós: quem me dera ter visto aquilo? Se os irmãos continuarem a ler o texto posteriormente, Elias vai deitar 3 jarros enormes de água, montes de água, para cima do sacrifício que vai ser colocado, abre balas para que as balas sejam todas cheias de água e faz uma oração: Senhor, que eles saibam quem Tu és. Demonstra este povo quem é o verdadeiro Deus. E nós dizemos: quem me dera ter visto aquilo? De facto, quem me dera ter visto aquilo? Hoje queremos as coisas ao contrário. Queremos ver a manifestação para afirmar a nossa fé e deixarmos os deuses falsos. Quando aquilo que é mais grandioso já aconteceu, foi Cristo morto, ressuscitado, por causa de nós, por causa dos meus pecados. Há um cenário mais maravilhoso do que este. O Filho de Deus sacrificado por amor a mim, por amor a cada um de nós. E a questão é: que Deus é que procuras? Que Deus é que estás à procura? Quem é o verdadeiro Deus? O que é que o povo fez a seguir? O povo não respondeu. O povo não respondeu. Acontece este confronto de Elias e o povo não disse nada. Porquê é que eles não responderam? Perguntámos nós. Eles ficaram à espera daquilo que Deus ia fazer. A dúvida às vezes é tão grande que nós não temos resposta para ela. E é difícil, nós temos que olhar na perspectiva do povo. Eles de facto não conheciam Deus. Aquilo que eles sabiam de Deus era aquilo que eles tinham ouvido falar. Muito de leve. Porque, entretanto, os próprios pais também se esqueceram de quem Deus era. Aqueles que eram os portadores da verdade eram muito poucos naqueles tempos. Elias queria morrer porque era o único que servia ao Senhor. Não era verdade. Havia mais uns 400 escondidos. Mas qual era o peso destes servos, não é? Diante de uma sociedade que não conhecia Deus? Qual era a responsabilidade deles enquanto serem portadores da verdade? E hoje? Hoje é igual, não é? Hoje também olhamos para nós, somos tão pouquinhos diante de uma sociedade tão grande. Vemos tudo acontecer à nossa volta e pomos as mãos na cabeça e Senhor, e agora? Recentemente ouvi alguém dizer que foi nos tempos mais difíceis da nossa sociedade, aliás, por causa do filme do Jesus Revolution, que vimos há uns dias atrás. O filme relata muito bem isto. O pastor estava preocupado porque, de facto, a palavra de Deus não chegava, ou não era precisa por ser pregada àqueles que estavam ali, consumidores de droga, à procura de uma resposta. E alguém diz:
Aquilo que está a acontecer na nossa sociedade é um grito desesperado por um Deus que seja real, por um Deus que faça sentido. E podemos olhar para a nossa sociedade e pensar: está tudo perdido. Eu, no meu trabalho, não vou fazer a diferença. Ou podemos olhar na perspectiva de Deus. Aqueles que estão fora são os que mais precisam deste Deus. Este Deus tem poder para transformar. E vou ser sincera com os irmãos. Atualmente, por causa da mesma referência de ontem, há pessoas que estão em fim da linha. Olhamos para elas, não há futuro. A nossa vida parece confortável agora. Mas estas pessoas estão destruídas. Bebem o seu corpo, seja para um consumo de uma droga, seja porque não há mais nada que faça sentido na vida delas e entregam-se a isto, dia após dia. E a primeira vez que conhecemos estas pessoas, humanamente o nosso pensamento é: o Senhor não vai conseguir. Parece impossível. Como é que vai ser a vida destas pessoas com Jesus? Deus não vai conseguir salvá-las. Os irmãos não conseguem... Talvez eu não consiga expressar tanto isto. Mas são pessoas que estão à espera, que a qualquer momento podem morrer. Em qualquer momento, expiram, já não há mais nada. É assim que eles vivem. E eu tenho uma mensagem tão grande. Eu tenho este Salvador. E olho para a vida deles e digo: Deus não é capaz de transformar vidas. Estamos tão errados. Porque aquilo que eles estão a fazer é um grito de socorro. Por favor, falem deste Deus verdadeiro. Falem deste Deus capaz de transformar vidas. Capaz de fazer o impossível. Este Deus que nós estamos a pregar esta tarde. O povo não respondeu. Sabem, o nosso silêncio também é uma resposta. Mais uma vez podemos seguir a Jesus no impulso de o seguir porque compreendemos que precisamos dele, ou podemos ponderar tanto seguir este Deus que nos perdemos nesse mesmo, nas nossas ideias, nas nossas dúvidas e nunca chegarmos a comprometermos com este Deus. O que é que acontece mais nos versículos à frente, no 39? Ao ver isto, depois de verem as grandes maravilhas que Deus tinha feito, mandar fogo do céu em poças de água, ao ver isto, o povo inclinou-se até o chão e exclamou: o Senhor é Deus. Só o Senhor é que é Deus. O que é que aconteceu a seguir? Qual foi a solução para este povo? Foi ter visto as maravilhas de Deus? Foi ver a morte de todos os falsos profetas, dos falsos deuses que de facto não existiam? Ou foi o desconhecimento total do que um Deus é? Porque sabem, o que acontece a seguir é que houve bons reis em Israel. Reis que procuraram seguir a Deus, mas houve reis que desobedeceram e fizeram o que estava bem aos seus olhos. E o povo seguia as instruções que lhes eram dadas cegamente, porque não conheciam o Deus que os libertou. E a questão é esta: o conhecimento. Quem é Deus? Quem é o verdadeiro Deus? Mais uma vez, e nós? Temos sempre decisões para tomar. Ou seguimos a Cristo, viver de acordo com o seu querer, ou viveremos de acordo com o que parece bem aos nossos olhos. 1 João 5,20 vai dizer: sabemos de facto que o Filho de Deus já veio, que nos deu inteligência para o conhecermos, para conhecer o Deus verdadeiro. E nós estamos unidos ao Deus verdadeiro pelo seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Amém. Deus fez aquilo que para nós é impossível. Deus já fez o impossível. Ele enviou o seu Filho, deu-nos a capacidade de o conhecermos, derrubou a barreira que havia que nos separava dele através de Jesus
entregou o que lhe era mais preciado para que eu pudesse relacionar com Ele. Para que na minha compreensão e inteligência eu pudesse conhecer. Não é a manifestação de Deus que nos aproxima dele. Que boas que são as manifestações de Deus. Sabem, eu oro a Deus por ver estas mulheres transformadas, por ver estes homens transformados. Aqueles homens a quem nós pregamos na rua. Eu oro para vermos isso. Isso é a manifestação mais grande que nos vamos ver do poder de Deus nestes tempos. Eu quero mesmo ver isso. Mas aquilo que me aproxima de Deus é o conhecimento que eu tenho dele. Que bom é ver o seu poder. Que bom é ver aquilo que ele faz. Mas eu quero mais conhecê-lo a ele. Porque é isto que me permite tomar a decisão certa de eu seguir a cada dia. Porque é o conhecimento de Deus que me permite conhecê-lo mais e mais a cada dia. E quando conheci Jesus, e lembro-me de entregar-me uma Bíblia para as mãos, e lembro-me de pouco menos de 2 semanas eu já tinha lido a Bíblia toda. E o meu medo era, eu vou acabar a Bíblia e vou perder completamente o interesse por isto. Já li, já percebi e mais. E com o tempo vamos percebendo que a tal riqueza no conhecimento de Deus que Ele não acaba. Ele todos os dias tem alguma coisa nova para nos dar. Todos os dias Ele tem algo mais para nos dar. Ele é o Senhor. É Ele quem é Deus de todas as coisas. Eu preciso de reconhecer a minha necessidade dEle. Compreender que a minha humanidade é tão pequena e curta. Que esta vida, sem conhecimento de Deus, é vã, é vazia. Tudo acontece por Ele e para Ele. E quão abençoados somos se vivermos desta forma. Se Jesus Cristo não é o Senhor da minha vida, então outra coisa qualquer não é o Senhor. Mas se eu tenho entendimento, então eu vou reconhecer que Ele é Deus. Ele é o verdadeiro Deus. E não preciso de ver fogo cair do céu neste dia. Para o conhecer, para o reconhecer e para fazer dele o Senhor. O meu único Senhor. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. O salmista diz muitas vezes: sonda-me, Senhor. Sonda o meu coração e conhece o que há nele. Não fosse isto uma decisão diária na nossa vida. Paizinho querido, Deus soberano, Deus de toda a terra, te louvamos, te exaltamos nesta tarde. Obrigada, Deus, porque é um privilégio tão grande, Senhor, poder servir. É um privilégio tão grande conhecer-te, saber que Tu és Deus, saber que Tu és o Deus verdadeiro, que não há outro além de Ti. Obrigada, Deus. Obrigada porque a cada dia nos confrontas, a cada dia contentes com o nosso coração, a cada dia decidimos, Senhor, seguir-te, servir-te de todo o coração, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai. Ó Santo Deus, queremos entregar-te o nosso coração e o nosso entendimento nesta tarde, para que Tu possas trabalhar em nós, para que possas trazer convicção ao nosso interior de quem Tu és, que Deus és Tu, que os fascínios desta vida, a sedução deste mundo, Senhor, que nos possam alcançar, porque Te conhecemos tão profundamente, que Te fazemos Deus e Senhor da nossa vida a cada dia. Obrigada. Obrigada. É bom conhecer-te. Sonda o nosso coração. Vê os nossos caminhos. Permite-nos servir-te, Deus, de acordo com o nosso entendimento, a nossa inteligência. E que tudo que possamos fazer seja para a glória do Teu nome. Para a glória de Ti, ó Deus. Ó Senhor. Se há alguém, Deus, nesta tarde, que precisa tomar uma decisão de acordo com o Deus que serve,
Contente, Senhor, opera em cada coração. Ajuda, Senhor, a entender. Permite que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa trazer convicção, possa trazer arrependimento em cada vida. Para que juntos, Senhor, enquanto corpo, possamos Te servir. No nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar o vosso lugar. Nós vamos aproveitar para dar a nossa oferta com o hino número 186. Mas antes disso, os nossos desejos podem dominar-nos, como a Pamela estava a dizer. E julgamos que se levarmos uma vida inteira dominados pelos próprios desejos, mesmo que essa vida seja vã, fútil, desagradável até, achamos que no final de tudo isso, a morte vai-nos trazer algum tipo de liberdade. Quando vivemos dominados a vida toda. A verdade é que a morte não é uma libertação de uma vida oprimida que nós levamos. Uma morte sem Cristo é o continuar da opção que nós escolhemos viver na Terra. Isto para dizer o quê? Só há uma decisão possível que liberta. E essa decisão é Jesus. Amém? E no número, entretanto, não ouvi, 186, quero andar para lá em valor. Obrigado, Pai, pelo Teu amor. Obrigado, Pai, pela Tua graça. Obrigado, Pai, porque sabemos que podemos contar contigo, com a Tua intervenção nas nossas vidas, Pai. Pai, a Bíblia nos ensina que se não for o Senhor, os nossos inimigos teriam nos tragado. Mas porque o Senhor é conosco, porque o Senhor nos guarda, porque o Senhor nos cura, porque o Senhor nos sustenta, porque o Senhor nos dá vida, aqui estamos nós, Senhor. Pai, queremos interceder pelo nosso irmão Custódio, Pai, pela sua família. Te pedimos no nome de Jesus Cristo de Nazaré, para que estendas as tuas mãos e para que operes cura nos seus rins, Pai. Que no nome de Jesus os seus rins sejam sarados nesta hora, Pai. Que toda pedra desapareça, que toda dor saia, que toda infecção saia, no poder que há no nome do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Amado Deus, amado Pai, entregamos também a irmã Isabel, os filhos, Pai, consola os seus corações, dá paz, ajuda-os a atravessar este momento difícil, este momento de dor, Pai. Pai, no nome de Jesus, que eles possam ver mais uma vez o nosso Deus vivo, fiel e verdadeiro, a intervir na vida dos seus filhos. Pai, não nos esqueçamos também de outros nossos irmãos que estão doentes. Tu és a cura, Pai. Tu és a libertação, Pai. Tu és a restauração, Pai. Tu és a nossa vitória. A nossa vitória foi conquistada na cruz do Calvário. Nós acreditamos e tomamos posse no nome de Jesus. Deixamos tudo nas tuas mãos, Pai, para a honra e glória do teu nome, para a bênção da tua igreja. No nome de Jesus, nós oramos e te pedimos. Amém.